Então, guys, retornamos com a definição de função de primitiva de uma função. O que é a primitiva de uma função? A primitiva de uma função, conforme a gente falou no final do outro vídeo, de uma função f, digamos, primitiva de uma função f. É uma outra função, digamos a fzão, tal que a derivada dessa outra função retorne para a nossa função. Ou seja, a primitiva é uma espécie de contrário da derivada. Que antes, quando eu buscava pela derivada de uma função, eu pegava a função e derivava. Quando eu quero a primitiva de uma função, eu vou em busca de uma função que derivando dá essa. Então a gente meio que tenta fazer um inverso da nossa mente. Por exemplo, vou aqui colocar como exemplo primitivas, eu vou colocar no plural porque nós sabemos que existem mais de uma primitiva de uma função. Na verdade, quantas primitivas existem de cada função? Infinitas, porque quando eu tiver uma função e encontrar uma primitiva, eu já sei, pelo último teorema que a gente viu, que essa primitiva encontrada mais qualquer constante ainda será uma primitiva, e nós vamos ver isso de forma mais clara mais para frente. Então, por exemplo, me dê primitivas de cosseno de x, por exemplo. Aí eu tenho que pensar quem é que derivando dá o cosseno. E eu lembro que a derivada do seno é o cosseno. Então, colocar dois pontos aqui. Uma primitiva do cosseno de x é o próprio seno de x. Por quê? Porque a derivada do seno é o cosseno, que já foi uma. Outra primitiva do cosseno. Bom, eu já sei que quando eu acho uma primitiva, eu já acho as demais, porque todas as outras vai ser essa mais alguma constante. Então, eu sei que seno de x mais qualquer número que eu colocar aqui, eu vou colocar 15, ainda é uma primitiva do cosseno. Ou seja, se eu derivar isso, vai dar o cosseno. Outra, eu pego seno de x mais qualquer número aí, colocar aqui π, por exemplo. Ou então 100. Não importa, né, o número que eu colocar. Derive isso. Derivada é cosseno mais zero, que é cosseno. Ou seja, voltou para cá. Então aqui eu tenho 3 exemplos de primitivas do cosseno, mas eu sei que na verdade existem infinitas primitivas. Então, exemplo simples, só para ter ideia de primitivas. Porém, de modo geral, eu sei que, aqui vou colocar como OBS, eu sei que seno de x mais k aqui indicando uma constante qualquer, representa todas as o quê? Primitivas da função cosseno de x, seno de x mais k. E essa situação que representa todas as primitivas, a gente chama de família. Na verdade, em matemática, quando algo representa todo um conjunto com uma determinada propriedade, a gente diz que esse algo, na verdade, é uma família. Então, seno de x mais k é a família de todas as primitivas de cosseno. Eu vou escrever isso para nós. Vou colocar aqui, ó. Isso que foi dito. Seno de x mais k representa, ou melhor, é a família. Vou colocar representa a família
de a família das primitivas. Família, tá com T aqui. Família das primitivas. Acho que eu tenho que aumentar a largura dessa linha. A família das primitivas de quem? De cosseno de x. Por que que o seno de x mais k representa a família das primitivas? Porque ele representa todas as primitivas. E esse termo aqui, família das primitivas. Família das primitivas vai ganhar um nome especial. A família das primitivas de uma função é chamado de integral indefinida dessa função. Então, esse termo aqui é o que a gente irá chamar de integral indefinida. Tem uma bolinha aqui de novo. Pronto, agora removi mais fácil. Indefinida. Ok. Perceba que a gente acabou de entrar num novo conceito de integral. Nós, até então, aprendemos a integral definida, ou integral de Riemann, que é aquela integral que tem os intervalos. Agora, nós passamos a estudar um outro tipo de conceito, do qual nós chamamos de integral indefinida. E esse nome não é à toa, porque no futuro nós vamos, ainda não tem nenhuma, mas no futuro nós vamos ver uma relação dessa integral indefinida para integral definida. E aqui nós usaremos também o mesmo símbolo da integral definida, com a diferença que lá na integral definida sempre a gente tem um intervalo que a gente fez lá de exemplo de i até do a até o b. Na integral indefinida, ela se refere apenas à família de primitivas, então intervalo aqui não é levado em consideração. Sendo assim, nós simbolicamente, para indicar essa situação, eu escrevo assim, ó, integral indefinida do cosseno de x é igual a quem? Seno de x mais k. Pronto. Ou seja, quando vermos isso aqui, integral indefinida, na verdade nós estamos procurando pelas famílias das primitivas. Então, com esse conceito em mãos, passamos a ver exemplos. E agora nosso exemplo será assim, ó. Vamos colocar um enunciado. Calcule. E nesses exemplos nós iremos calcular integrais indefinidas. Então, eu vou começar aqui com o primeiro. Integral. Deixa eu dar um pausa que eu vou fazer uma alteração aqui. Então, voltamos. Deixei as linhas um pouco mais largas do que antes. Ficou mais larga mesmo? Ficou. Ok. Para o nosso primeiro exemplo... Opa, esqueci aqui. Para nosso primeiro exemplo, vamos começar com simples. Vamos calcular a primitiva de 2x. Aliás, desculpa, a integral indefinida de 2x. Nós vamos chamar simplesmente integral porque é mais simples. E já que está claro que é indefinida. Qual é a integral de 2x? Ora, eu sei que x quadrado, quando eu derivo, dá 2x. Que a gente já viu no exemplo anterior. Então, a integral de 2x será x quadrado mais k. Pronto, já foi. Próximo. Exemplo. Qual é a integral de seno de x? Eu tenho que imaginar uma função que derivando dá o seno. Uma função que derivando dá o seno. Será que é o cosseno? Eu vou colocar aqui, ó, cosseno de x. Pois bem, se eu derivar o cosseno dá menos seno, então não retorna. Mas se eu colocar um menos aqui, aí na hora que eu derivar essa função, derivada do cosseno,
é menos seno. Com esse menos vai ficar mais, portanto, isso aqui é mais K. Ok, próximo. Então, só derivar isso aqui e pronto, você se certifica. Derivada de... Bom, derivada de... Vamos pegar uma constante. Derivada de 5. Perceba, só um detalhe que eu quero ressaltar, que esse x aqui, ele indica variável. Se fosse um t, a variável seria t. Eu quero integrar uma constante. Aí eu tenho que pensar numa função que derivando da constante. Qual é a função que quando eu derivo da constante? Bom, se vocês lembrarem bem, existia uma regra de derivação lá do cálculo 1 que a derivada de constante vezes variável é a própria constante. Ou seja, quem eu derivo para dar constante? Constante vezes variável. Portanto, quem é a integral de 5? 5 vezes variável, 5x. Derivo isso e volte. Aí eu vou botar mais k. Observação, esse k não tem nenhuma relação com esse k. Eu vou até mudar aqui para c. Pronto, mudei. Próximo. Por exemplo. Deixa eu me inspirar em alguns exercícios para fazer algo parecido. Ok. Voltamos. Qual é a integral de x ao cubo a? Vamos dar. Antes de continuarmos, tem uma observação para fazer que vai permitir nós a calcularmos um determinado tipo de integral de maneira mais fácil. E para essa observação, eu vou colocar aqui como motivação o exemplo 4. Aqui o espaço acabou, Vamos para uma outra página. Ok, exemplo 4. Qual é a integral de x elevado a 3 dx? Perceba que essa integral é a integral da potência de uma variável. Aí, quem é o derivando que vai dar x ao cubo? Bom, se nós lembrarmos bem da regra da potência para a derivada, aqui imagine que seja um alfa, eu passo o expoente para frente e diminuo 1. Ou seja, quando eu derivo uma potência, sempre diminui 1. Então, e dá potência. Portanto, aqui como é uma potência, eu espero que a integral seja uma potência, porque na hora que eu derivar, volta para cá. A gente pode estabelecer um tipo de regra. Vamos fazer a seguinte observação. De novo, eu vivo abrindo isso. Acho que é quando dá dois toques. Vamos fazer a seguinte observação. Eu vou derivar x elevado a alfa mais 1. O que acontece se eu derivar x elevado a alfa mais 1? Bom, ao derivar, eu vou passar o alfa mais 1, que é o expoente, para frente, e vou diminuir 1. Ao diminuir 1, vai ficar alfa. Então, a derivada disso dá praticamente x elevado a alfa, se não fosse isso. Então, o que acontece se eu dividir aqui pelo mesmo expoente alfa mais 1? Aqui não preciso usar a regra do quociente porque embaixo é uma constante. Então, como a derivada não enxerga a constante embaixo, a constante na hora da derivada iria repetir. Dito isso, você tem esses termos iguais que se cancelam e sobra x elevado a alfa. Moral da história. Quando eu derivo isso, dá isso aqui. Portanto, a integral, esse argumento que nós fizemos aqui, nos leva a crer que a integral desse termo é esse bichinho aqui, ó, que eu vou colocar aqui. Mais K. E vou colocar vermelho. E com isso nós temos uma técnica, ou nossa primeira técnica, ou nossa primeira primitiva imediata. Nós temos uma maneira de calcular um tipo de primitiva. Nossa primeira fórmula para primitiva, que é a primitiva de uma potência.
a integral de uma potência. Perceba que isso aqui é uma potência de variável, então como é que eu calculo a integral de uma potência de variável? Aí eu faço uma comparação com derivada. Normalmente, se eu fosse derivar a potência, passo o expoente para frente multiplicando e diminuiria 1. No caso da integral, ao invés de eu passar para frente multiplicando, eu passo para baixo dividindo. No caso da integral, ao invés de diminuir 1, eu vou somar 1. E ao invés de passar para frente, eu vou passar para baixo dividido já somado 1. Ou seja, quer integrar uma potência, soma 1 e repete embaixo. E nós vamos aplicar aqui, ó. Integral de x ao cubo. Opa, esqueci de escolher a canetinha de novo. Vou somar 1 no expoente e repete embaixo. Mais cá. Pronto. Acabou. Então, agora eu tenho uma técnica para integrar potências. E eu venho aqui, ó. Exemplo 5. Integral de x 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 3x mais 2 dx. Vamos botar um parênteses aqui. Ok. Como integrar isso? Perceba que a minha integral tem várias parcelas. Ora, se a integral é, digamos, o contrário da derivada, lá em derivada eu tinha a regra da soma. Eu tenho que encontrar aqui funções que derivando volta para isso aqui. Então, eu posso integrar cada parcela separadamente e colocar aqui, porque se eu derivasse as parcelas, voltaria para cá. Então, eu vou integrar cada uma. Uma observação é que quando eu vou tirar uma observação, vou fazer uma observação logo. Quando eu for integrar k vezes uma função, k constante, eu vou botar c para não confundir. Esse c ele pode sair da minha integral, ou seja, eu posso integrar só a função e repetir o c. Por quê? Porque na hora de derivar, a gente também repete o c, então não vai fazer diferença. Ok, assim deixa eu separar logo aqui em parcelas. Aqui é uma parcela, uma parcela, uma parcela. Eu vou destacar esses sinais de mais e menos, porque daí eu tenho uma separação boa por parcelas. Na primeira parcela, o 2, que é constante multiplicando, a gente vai repetir. E eu vou integrar essa potência. Eu já sei que para integrar potência, eu repito, somo o expoente, vamos com 1 e repete embaixo. Pronto. Menos daqui. Próximo. De novo, potência, o que eu vou fazer? Expoente é 2, soma 1, que fica 3, e repete embaixo. Próximo esse sinal, que é o mais. Aqui, vou repetir esse 3. Qual é a integral de x? Perceba que x, na verdade, é uma potência elevada a 1. Então, vou usar a mesma regra. Soma o expoente, fica 2, e repete embaixo. Mais integral de uma constante, eu já sei que é constante vezes variável, que a gente viu... a gente viu na outra página. E aqui, ó. Integral de constante, constante vezes variável. Ok. Pois bem, terminaria aqui, mas aqui dá para simplificar. Então, eu vou fazer uma divisória aqui e vou simplificar. O 2 cancela e vai sobrar 2 embaixo, que esse 4 dividiu, e o resto repete. Aqui é mais fácil de repetir, né? Aqui eu só faço isso aqui, ó. Daí eu copio. Opa, eu saí sem querer. Mas eu venho aqui e colo. Bem aqui, tá bom. Daí não copiou o resto do x, mas a gente resolve isso aqui colocando aqui. Pronto, ok. Opa, perdão. Então,
Aqui cancelei e o resto eu repeti igualzinho. Dessa vez está igual mesmo porque eu só copiei e colei. Pois bem, então aqui já é um exemplo mais sofisticado. E por último eu vou colocar uma raizinha aqui para nós. Se eu quiser integrar uma raiz quadrada de x, por exemplo, raiz cúbica, eu não sei integrar raiz, mas eu sei integrar potência. Aí eu transformo esse x, essa raiz em potência. Como é que é em potência? O expoente aqui de dentro é 1, correto? Então de dentro fica por cima, o de fora fica por baixo. Aquela regrinha de transformar raiz em potência. Transformei. E aqui eu vou fazer embaixo. Aqui eu sei integrar. Porque o expoente vai somar 1, então vai ficar 1/3 mais 1. Dessa vez não vou fazer direto, porque eu não sei quanto é 1/3 mais 1 direto. Na verdade eu sei, mas é por questões didáticas. Se você fizer 1/3 mais 1, vamos fazer isso, vou fazer até fraquinho. Vai fazer bem aqui, ó. 1/3 mais 1, que vai dar 4/3. Olha aqui. Assim é 1, assim é 3 e assim é 3. Então 1 mais 3, 4. 4/3. Ok. Então fez 1/3 mais 1 é 4/3. Ou seja, fica x elevado a 4/3 sobre 4/3. Ok. Continuando. Aqui a gente vai arrumar, porque essa parte de baixo ela inverte. Ela inverte. O 3 está embaixo do de baixo. E quando o número está embaixo do de baixo, ele vai para cima. Então esse 3 vai para cima. Esse x aqui vai virar raiz. Raiz de quê? 4 está por cima, vai por dentro. 3 está por fora, vai por baixo. E aqui embaixo é esse 4 aqui, ó. Ah, um detalhe que eu esqueci. A partir do momento que eu integro, eu tenho que colocar mais K. Então aqui faltou mais K, aqui faltou mais K. E aqui faltou mais K também, guys. Vem aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo que não deu. E aqui faltou mais K. Não pode esquecer o mais K. E por último, mais K. Pronto. Então é isso. Espero que vocês entendam. Ah, um detalhe. Tem a lista de exercícios para entregar na quarta-feira. O resumo da aula de hoje é para entregar na terça. E sempre fique atento ao grupo, principalmente o grupo de avisos, porque lá vai ter avisos, né? E respondam a Camila, que ela colocou uma pergunta lá no grupo, ninguém respondeu. Se ninguém responder sobre horários, vai ficar horários aleatórios. A Camila é a monitora. E nós vamos ter um atendimento na terça, ok? Thank you for watching.